Gente, foi há 2 anos e meio atrás, mais ou menos, onde ele começou a apresentar alguns quadros e querer se isolar cada vez mais. Aí teve um certo dia que ele saiu da escola, eu estava com um médico, e liguei para ele: meu filho, vem me encontrar comigo para a gente sair daqui junto. Quando a gente sai do hospital, ele fala assim para mim: mãe, eu vou me jogar na frente do primeiro carro que eu ver. Eu falei: por que você vai fazer isso? Aí ele começou a ficar agressivo. Voltei para o hospital de novo, que eu estava perto, e lá ele começou a dar uma crise, e a gente ia sem entender nada, porque ele não é uma pessoa de se abrir facilmente. Até que uma médica conseguiu conversar com ele, queria internar ele, mas eu ainda não aceitava essa opção para a vida dele. Foi onde que ele conversou comigo, e foi a respeito de uma menina que isolou ele de um grupo de amigos, isolou ele da vida dela, isolou de tudo, excluiu ele. Foi onde que ele começou a ficar deprimido. Aí medicaram ele, me levaram, foi para casa, né? Você quer dar continuidade? Assim, durante esse ano, lá atrás, anos atrás, assim, vieram várias coisas. Eu já tinha tido problema com uma outra menina também. Aí foi acumulando durante o ano. Aí chegou um momento que veio a saber uma coisa com outra garota, e eu acabei assim, surtando totalmente mentalmente, fiquei muito insultado. Eu também estava fora da igreja nessa época ainda, então eu estava seguindo um caminho de Deus. Durante muitos anos eu estava só comendo na carne, Eu não tinha muito conhecimento da Bíblia, apesar de eu ter ido muito da igreja, eu não tinha aquele conhecimento para me ajudar ali. Aí eu acabava ficando muito depressivo, ansioso. Aí eu comecei a apresentar uns transtornos psicóticos depois que eu conheci uma menina. Eu comecei a me relacionar com ela, aí começou a vir vários pensamentos, várias paranoias, e eram muitos pensamentos assim. Aí chegou uma hora que eu não estava mais conseguindo viver, eu estava ficando solto, deprimido durante esse tempo. Aí foi durante um ano assim, aí depois do ano foi um ano que eu surtei totalmente. Foi no dia que ela estava no hospital, ela falou que eu fui lá no hospital, aí eu falei com ela, aí eu vou lá no hospital e eu surtei totalmente lá. Aí depois isso só foi piorando, foi cada vez casos mais graves, ficava muito agressivo, ficava achando que alguém estava me perseguindo, saía correndo pela rua, eu estourava fácil, uma pessoa falava alguma coisinha comigo assim que queria, eu gostava, eu já estourava, já estava agressivo. Aí aconteceu que chegou um momento que eu fiquei totalmente ali surtado. Assim, não te cortando, mas antes disso aconteceu numa sexta-feira. Chegou no sábado, ele pegou e deu uma crise que saiu correndo pela rua, peguei o carro, fui atrás dele, ele se enfiou na frente do meu carro, aí eu até falei assim: você quer morrer? Eu sou meio doida, eu vou passar por cima de você. Aí ele saiu correndo, tentou se jogar no rio, onde a gente pegou ele, conseguimos colocar dentro do carro e tivemos que internar ele. Só que foi internado no São Luís, aí não é referência totalmente. Aí a gente já tinha um outro médico que foi referência. Aí ele ficou internado lá mais ou menos 30 dias. Passou esses 30 dias internado, foi um momento muito difícil, porque eu gosto de controlar tudo e meu filho estava longe de mim. Eu só poderia ver ele uma vez por semana. Aí, pelo fato de eu fazer acompanhamento lá também, eu tinha já um maior contato com a informação dele, né? Aí, resumindo, ele ficou esses 30 dias internado, passou esses 30 dias, voltou para casa, voltou a apresentar novamente a mesma crise. Até que um dia eu dei uma de doida com ele, antes de internar ele novamente. Ele falou assim, pegou a bicicleta, pegou a carteira: eu vou me matar agora. Eu falei assim: você vai se
Pega esses tijolos e coloca dentro do carro. Né? Não, isso aí eu Não. Aí ele foi lá e colocou. Falei assim, agora você pega essa cobra. Pegou, estava todo transtornado porque ele não lembra. Aí ele, o que você vai fazer comigo? Eu vou te amarrar, eu vou te jogar dentro do rio, você não quer morrer? Deus está te dando a oportunidade de você viver, mas você quer morrer? Até então a gente ainda não sabia o quadro dele, aparentemente era só uma ansiedade com depressão. Aí ele teve uma crise lá, que graças a Deus meu irmão conseguiu me ajudar a controlar ele, tivemos que internar ele por mais 20 dias, onde o médico foi avaliando ele, onde ele foi diagnosticado com esquizofrenia, pelo fato dele ser homem e ser muito jovem, juntou a esquizofrenia com a depressão. Aí nesse quadro ele teve que ficar fazendo estimulação cerebral 2 vezes por semana, tomando risperidona, vários outros tipos de remédio e mais um que toma lá em consultório. Então, assim, continuamos, foi um ano muito difícil. Ele perdeu um ano da escola, foi um ano que a nossa família sofreu muito com ele. E, assim, chegou um momento que eu falei assim, entreguei nas mãos de Deus. Antes dele dar continuidade, eu tenho muito que agradecer primeiramente a Deus, depois ao Christian, cunhado do pastor, que apresentou a gente, e o pastor nos ajudou muito. Tinha dia da gente vir para a igreja, o pastor estava aqui pregando, o pastor colocava a gente sentado aqui na frente, né, pastor? Para a gente ficar segurando ele, para ele não pegar e não sair correndo daqui. E assim, com muita oração, o pastor se dedicou bastante junto com a gente ali, foi aonde a gente conseguiu que ele tivesse um controle. E aonde ele está agora, né? Aí agora está na continuidade, se precisar, vai acrescentar alguma coisa. Aí, assim, depois que eu voltei do caminho de Deus, foi onde as coisas começaram a ajudar. Você não quer contar algum motivo que você ter se afastado, que levou também você ter ficado deprimido? Foi por causa do menino. Eu tava. Antes da menina. Eu não lembro. Você não lembra? Ele, 2 meses antes dele ter esse relacionamento com a primeira menina, ele desde os 10 anos, ele foi inspirado a ficar de frente ao grupo de louvor da igreja. Então ele sozinho, aí ela saía de instrumentista, ele sozinho aprendeu a tocar violão, tocar todos os tipos de instrumento e ficava na frente do grupo de louvor. O pastor que incentivou ele saiu, veio um outro que não sabia tocar nada, ajudou muito ele. E depois o mesmo pastor que incentivou voltou. Aí aconteceu que ele tem um filho que tem uma banda. Aí ele falou assim na frente dos membros, fez uma reunião com membros, não chamou a gente para conversar. Falou com ele assim, o louvor não está bom, mas não tinha nem condições de pagar o aluguel da igreja. Mas a gente vai ter que pagar outra pessoa para fazer o louvor. Não estou gostando do louvor, não estou gostando do jeito que o Kevin toca. Ele tem que melhorar muito, mas eu tenho que merecer ele na frente de todo mundo. Ele ficou chateado com as coisas dele, a caixa de som, a guitarra, que a gente acabou de comprar uma guitarra para ele pegar, usar na igreja. E foi pro carro. Aí o pastor simplesmente falou assim, tá vendo da onde que vem a educação? Vocês não sabem educar o filho de vocês. Ele não sabe receber crítica. Eu falei assim, pastor, primeiramente eu deveria ter chamado a gente para começar a particular, não na frente da igreja. O senhor não fez isso. Mas já que meu filho não está servindo direito ao Senhor, nem a igreja, não faz de a gente não vai mais parte. Estamos um ano passado, aí foi durante esse ano que aconteceu isso com ele. Aí, depois que a gente saiu, que as coisas foram piorando, entendeu? Eu vou ser sincero, eu tocava lá, mas eu tocava com um macete que eu toco aqui hoje, entendeu? Eu tocava assim, não tocava por obrigação que eu tocava naquela época. Aí, foi um ano passado, eu passei no livro, aí quando tinha conhecido a garota que eu estava gostando, aí eu fiquei muito apegado a ela. Aí ela também era uma garota assim que estava me fazendo muito mal.
não só ela fazia mal a mim, eu também fazia mal a ela. E eu não sabia lidar com certas coisas, ela também. Aí, as duas coisas, e aquilo me consumiu por dentro. Pelo fato de eu ter me afastado, pelo fato de, principalmente, de eu ter vivido 8 anos. Por quê? Tem momentos na nossa vida que, se caso a gente está afastado de Deus, Deus dá um sinal para você. Ó, um certo caminho, você está indo no caminho errado, você não está indo para o caminho certo. Aí, eu vejo, pelo fato de eu ter ficado muitos anos semeando na carne, muitos anos nessa vida, aquilo gerou isso que eu tive, que eu passei, entendeu? Eu passei, graças ao pastor e o Christian, o pastor me apoiaram bastante aqui. Aí eles estavam me orando por mim, estavam sempre falando comigo, conversando. Aí chegou um momento que tudo isso passou. Eu fiquei 1 ano aqui, eu estou mais de 1 ano aqui, quase 2 anos já. Aí foi um ano que eu aprendi muita coisa quando eu fui aprendendo o que a palavra falava sobre tal coisa. Eu vi que na Bíblia tudo que eu precisava estava na Bíblia. Nenhum médico, nenhum psicólogo estava me ajudando a sair do problema que eu estava. Hoje praticamente eu fui curado da esquizofrenia, do foco aqui. Eu comecei a pregar agora nos jovens. Eu comecei a tocar o teclado agora, eu nem voltar, que eu já tocava, mas agora comecei a tocar pouco a pouco, voltar. E graças a Deus, depois disso tudo que passou, eu me endireitei, eu penso assim, várias vezes que eu vou vier alguma coisa na minha cabeça para fazer algo para desviar do caminho, eu preciso estar assim, muitas vezes, porque tem aquele ditado que com Deus não se brinca. Às vezes muitos cristãos estão servindo o Senhor, mas não estão servindo de acordo com o que tem que servir, entendeu? Serve assim, diretamente. Pega, muitos jovens hoje estão na igreja, vai semana toda balada e vai, no domingo eu estou na igreja, sou cristão. Deus não se agrada com isso. Eu nunca fui balada, nem para sair da festa, eu não gosto dessas coisas, mas assim, tem muitos jovens que gostam dessas coisas, estão cada vez mais se afastando do caminho dele por causa disso. Aí gera uma depressão, ansiedade, muitas coisas. Aí o meu testemunho foi praticamente isso, porque eu tive que minha mãe me ajudasse, porque tem muitas coisas que ocorreram esse ano que eu não lembro. Eu estava assim tão transtornado, com a mente tão cheia, que muitas coisas que ocorreram eu não lembro. Ele inclusive teve que sair da academia, porque ele ia para a academia, ele falava que tinha gente perseguindo ele, que na hora que ele estava fazendo o exercício tinha alguém falando com ele, que estava batendo no equipamento. Eu tive que esconder todas as facas de dentro de casa, porque ele falou que tentou se matar com as facas, escondi tudo. E hoje em dia, ele não está mais fazendo tratamento com psiquiatra, é só com o clínico, só mantém algumas medicações, ele só está mantendo o risperidona e o escitalopram, ele tomava mais ou menos 2 tipos de medicamento. E agora, graças a Deus, ele está falando mais, está mais comunicativo, não está ficando só no quarto, sai, porque é tudo dos irmãos dele. Já está tomando a iniciativa de pegar, conversar com os amigos do IFES, de participar de palestras, de participar de teatros, coisas que ele se isolava. Então, hoje ele me falou que ia ficar, eu falei para ele que eu não queria participar, mas ele me chamou. Mas assim, eu agradeço muito a Deus, o pastor, que hoje, pela honra e glória, ele está aí ministrando a palavra, está louvando, continua fazendo o que ele gosta, que é tocar. E igual eu falei para ele, eu vou agora levar ele de novo no psiquiatra, porque eu creio num Deus vivo, que ele não irá mais precisar de mais de nenhuma medicação. Tá? Porque ele está 100%. Eu agradeço muito mesmo vocês terem ouvido, ter orado, o pastor ter tido paciência. Quando a gente estava ali segurando ele, você estava lá orando, intercedendo. Estavam pelas madrugadas que o Senhor também orou pela vida dele. Muito obrigada mesmo. Só uma coisa rapidinho. Eu tomava 2 miligramas de
4 dias. E tinha vez que durante o dia eu tinha que tomar mais 2 miligramas, mais 4 miligramas, porque a miligrama ela diminui o nível de dopamina e ocitocina no cérebro. Aí acaba que corta o efeito da esclerotania que eu tinha, que eu teria que eu não tenho mais. Durante hoje eu tomo assim, só 1 miligrama de manhã, tem vezes que eu nem tomo à noite assim, é só por tomar. Eu não sinto necessidade de tomar, como assim, o médico passou, eu vou manter até ele tirar. Eu mesmo não é aconselhado eu chegar assim, eu vou parar de tomar remédio. Tem que ter um acompanhamento para ver tudo certinho, mas eu creio que o médico vai livrar, vai cortar os medicamentos totalmente.